Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 48, Ação e Reação, capítulo 3º, a intervenção na memória. No vídeo anterior, encerrávamos o vídeo contando uma história de um casal que frequentava uma casa espírita. Um casal muito humilde, muito simples, e que foram chamados pelos diretores da casa espírita. E a intenção dos diretores da casa espírita era aplicar-lhes alguns corretivos no sentido, porque eles, durante 10 anos, frequentando aquela casa espírita, eles haviam tido 7 filhos em 10 anos. E a mulher ainda estava grávida do 8º filho. Pois bem, porque os diretores da casa espírita achavam que eles estavam extrapolando, filho demais, uma família muito pobre, muito carente, vivia de ajuda da sociedade, de cestas básicas, das obras filantrópicas. Então, a diretoria se reuniu justamente para chamar a atenção. Olha, as coisas não estão fáceis. Maneira um pouco, chega de filhos. E foi onde o esposo, muito humilde, fez com que todo mundo calasse a boca. Quando ele disse: ora, há 10 anos atrás, quando iniciamos nesta casa, nós sabíamos que não tínhamos condições nenhuma para ajudar ninguém. Gostaríamos de fazer caridade, de ajudar o nosso próximo, mas não sabíamos como, porque não tínhamos dinheiro. Não tínhamos como dar um pão, um prato com arroz com feijão. Mas vocês nos incentivaram a arrumar filhos. Nós? Sim. Pois eu não sei se vocês se lembram, 3 vezes por semana, durante as reuniões aqui na casa, vocês diziam assim para todos nós que nos encontrávamos na plateia: meus irmãos, devemos orar por aqueles nossos irmãos que se encontram nas regiões umbralinas, pois nesse exato momento, bilhões de espíritos sofrem e imploram nas filas reencarnatórias para nascerem aqui na Terra. Mas reencarnar não está tão fácil. Por esse motivo, vamos rogar a Deus que fortaleça esses nossos irmãos lá no umbral, lá nas trevas, porque tão cedo de lá sairão. Então, presidente, o senhor dizendo ao presidente e a todos os ouvintes: eu e a minha esposa
Nós chegamos em casa e tivemos uma conversa, querida. Pensando melhor, vamos ajudar esses espíritos que todas as vezes lá no centro nós ouvimos dizer que eles se encontram em regiões umbralinas de sofrimento. Vamos ajudá-los? Sim. Vamos trazê-los aqui para o corpo físico, pelo menos aqueles que nós aguentarmos. Vamos fazer a nossa parte? Vamos. Pois daquele momento em diante, senhor presidente, eu e minha esposa decidimos fazer aquilo que vocês diziam, mas que vocês nada faziam em prol daqueles irmãos, porque orar é fácil, rezar é fácil, difícil é gestá-los durante 8 meses no útero e criá-los, fornecendo-lhes educação, fornecendo-lhes conhecimento dos desígnios de Deus. Então, esses 8 espíritos, 7 que já nasceram e mais um que vai nascer o mês que vem, se Deus quiser, são aqueles que vocês sempre oraram por eles, mas que nunca quiseram recebê-los em seus braços. E eu e a minha esposa decidimos recebê-los em nossos braços. E se Deus nos der força, nós vamos chegar sim a 15, 16 filhos. Porque esses seres não são nossos filhos. São nossos irmãos, presidente. É em processo de evolução. Pelo menos o mínimo nós estamos fazendo. Cada um faz o que pode. E nós podemos fazer esse mínimo por esses nossos irmãos que nestas regiões se encontram. Estamos fazendo a nossa parte. E vocês estão fazendo o quê? Essa é a história que de fato aconteceu aqui no Brasil. Por isso, nesse instante, o instrutor Druso Aduzi, quer dizer, e nesses casos Aduzi, o instrutor Druso dispõe da necessária delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie? André interroga, André interroga mais uma vez Silas. E nesses casos, Silas, Aduzi, o instrutor Druso dispõe da necessária delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie, quer dizer, de intercessão. Resposta de Silas, Nosso dirigente, falou o amigo prestimoso, como é razoável, não goza de faculdades ilimitadas, quer dizer, Druso, ele tinha muito conhecimento, era diretor do departamento Mansão Paz, que vivia sob a jurisdição
de nosso lar. Mas nem tudo ele podia fazer sozinho. E quando, em meio a determinadas situações, ele recorria aos ministros que residiam na colônia Nosso Lar. Então, o nosso irmão Silas, não é? Silas, ele continua dizendo assim: como é razoável, não goza de faculdades limitadas. Druso não goza de faculdades limitadas. Ilimitadas, aliás. As faculdades de Druso são limitadas e não ilimitadas. E esta instituição é suficientemente ampla para absorver-lhes os maiores cuidados. Entretanto, nos processos reencarnatórios, funciona como autoridade intermediária. Então veja bem, nas condições, nas situações reencarnatórias, Druso, ele funcionava como autoridade intermediária. No sentido intermediária de que ele se encontrava presente, ele intercedia, mas não era ele quem resolvia, por último, tudo que tinha que ser colocado em prática. E obviamente André lhe interroga: de que modo? E Silas continua: 2 vezes por semana reunimos-nos no cenáculo, na mansão, e os mensageiros da luz, por instrumentos adequados, deliberam quanto ao assunto, apreciando os processos que a nossa casa lhes apresenta. Veja bem, 2 vezes por semana, reunimos-nos no cenáculo. Veja bem, esse cenáculo, ali na mansão Paz, existia naquele cenáculo espécie de uma tela de um televisor. E através daquela tela, Druso, Silas e outros amigos entravam em contato com os ministros que residiam na colônia Nosso Lar, para discutir a respeito destas questões. Da mansão e os mensageiros da luz por instrumentos adequados, são esses instrumentos adequados, deliberam quanto ao assunto, apreciando os processos que a nossa casa lhes apresenta. Mensageiros da luz? O que significa isso, mensageiros da luz? Silas. Silas lhes responde: sim, são prepostos
das inteligências angélicas, que não perdem de vista as pragas infernais. Olha, sim, são prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vista as pragas infernais. Pragas infernais. Todos nós que nos encontramos neste mundo de expiação e de provas, nos encontramos, é óbvio, sob as vistas, o amparo, o sustento dessas inteligências angélicas que trabalham na condição de ministros de Jesus, solucionando, condicionando meios a todos aqueles que necessitam. Porque ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno que, a rigor, existe para controlar o trabalho regenerativo na terra. Olha que instrução. Porque ainda, Silas dizendo, porque ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que a rigor existe para controlar o trabalho regenerativo na terra. Vamos voltar para você entender. Silas continua dizendo assim a André: André, por mais, ainda que os gênios das sombras, por mais que aqueles que se denominaram e se denominam chefe das trevas, não admitam a assistência de Deus, a assistência de Jesus, o amparo e a proteção dos amigos espirituais em meio a eles lá nas regiões infernais. Por mais que esses chefes não admitam, né? As forças do céu velam pelo inferno que ele está querendo dizer? Que Deus não desampara ninguém onde quer que o indivíduo se encontre. Deus não desampara. Você pode estar passando por momentos difíceis. Que tenhas em mente. O único ser que está com você é Deus. É Jesus. E aqueles seres no plano espiritual que realmente te amam desinteressadamente. Porque existe o amor desinteressado. Diferente na terra, que o amor ainda existe em cima de interesses, em cima de interesses. Quantas pessoas
entram em contato comigo, eu vou usar esse termo, comigo, porque não é bem assim, mas eu tenho que usar por enquanto. Quantas pessoas entram em contato comigo e me perguntam assim: como você está sentindo? E eu respondo: espiritualmente eu estou bem, mas fisicamente eu estou um pouco capenga. Mas eu estou lutando para minha melhora. E depois de meia hora descrevendo a pessoa, o meu quadro clínico, mesmo assim, a pessoa ainda ousa a me fazer determinadas perguntas as quais lhes interessam, porque sabem elas que, me perguntando, os mentores, obviamente, através da minha audição, evidência, me transmitem certas orientações que passo às pessoas. Mal sabendo as pessoas que aquela atitude delas não passam-se de interesses em meus dons mediúnicos, em minhas faculdades mediúnicas, em meus atributos mediúnicos. Porque se raciocinassem, mediriam as consequências e pensariam: nós devemos sim orar por ele e não importuná-lo, porque tudo tem o momento certo. E haja visto que muitas pessoas recebem orientação todos os dias. E estas orientações entram num orifício e saem no outro. E amanhã a mesma pessoa faz a mesma pergunta. E assim sucessivamente. Então estas são amizades por interesse em receber e não em dar. Sou amigo dele por interesse em receber dele, mas não sou amigo dele com o interesse de dar a ele. E é aí que mora a falta de consideração. Porque é necessário entender que todos carecem de assistência, principalmente uns dos outros. É o caso aqui. Sim, são prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vista as pragas infernais, porque ainda que os gênios das sombras não admitam, Deus não desampara ninguém nas regiões infernais. As forças do céu velam pelo inferno
velam pelo inferno que, a rigor, existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra, porque é preciso entender que o inferno, as regiões umbralinas, inferno é mitologia, as regiões umbralina, as regiões trevosas, os abismos profundos, existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. Ora, por que não? As regiões umbralinas, as trevas, os abismos, age conforme uma penitenciária no plano físico. E eu te faço essa pergunta: que esses detentos nas penitenciárias estão fazendo? Automaticamente recebendo uma oportunidade de se regenerar, de se lapidar, através da redimissão nas penitenciárias. A dor, o sofrimento, a doença significa uma oportunidade de redimissão, de regeneração, pois as regiões umbralinas também são considerados locais de trabalhos regenerativos na Terra, pois lá expurgam, lá auto se desintoxicam, para depois retornarem ao corpo físico mais acessíveis para o processo expiatório e probatório. Então não vamos dizer que as penitenciárias, que as cadeias, que os hospitais de cânceres, que os umbrais, que os abismos, que as trevas não são locais de trabalhos regenerativos aqui para a Terra? Óbvio que são. Porque quantos milhões de detentos se regeneram dentro de uma penitenciária? Quantos milhões de pessoas se regeneram, se redimindo dentro de um hospital de câncer? Quantos milhões de pessoas se regeneram nas regiões umbralinas, para depois voltarem aqui ao campo de prova, que significa reencarnação. Próximo vídeo.